Olá, galerinha. Essa é a nossa aula de número 3, sobre multiplicação e divisão com números naturais. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então hoje nós vamos falar apenas sobre multiplicação e divisão. Começando pela multiplicação. O símbolo que representa a multiplicação é o x. Às vezes ela pode aparecer com outro símbolo, que é o asterisco, mas normalmente é o x, tá? E na multiplicação nós temos a ideia de expressar o aumento de quantidades em parcelas iguais. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição, fazendo dela uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos da adição. Vamos ver isso na prática aqui, nosso exemplo, onde nós temos o número 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Nós vemos nisso a dificuldade, entendeu? Que seria somar tipo o 2 várias vezes, digamos que 100 vezes. Imagina, então ter que somar 2 mais 2, entendeu? Então seria muito grande. Então nisso que existe a multiplicação, para diminuir essa quantidade de vezes que nós vamos ter que somar. No caso aqui a gente viu que a gente precisou somar o 2 1, 2, 3, 4 vezes. Então é a mesma coisa que a gente pegar o 2 e multiplicar por 4. É a mesma coisa que a gente está somando o número 2 4 vezes, vai encontrar o mesmo resultado, que vai ser igual a 8. Já a execução da multiplicação ela é dada por dois números que nós vamos chamar de fatores e o resultado que será o produto. Nós temos nosso exemplo aqui, o número 5 vezes 6, que deu igual a 30. O número 5 e o 6 eles são nossos fatores, e o 30 ele é o que chamamos de produto, tá? Já em relação ao conjunto dos números naturais, a multiplicação sempre será com os números representados da seguinte forma, como a gente já viu na aula passada, né, que é o conjunto de números naturais, que é o 0, 1, o 2, o 3 e assim vai. Temos um exemplo aqui agora que diz o seguinte: Mariana fez 30 bandejas de biscoitos iguais à da imagem a seguir. Aí ele mostra pra gente a imagem, né, da bandeja e ele pergunta quantos biscoitos Mariana fez. Bom, a gente já tem um dos fatores, né, que é as 30 bandejas. Agora nós precisamos saber quantos biscoitos tem cada bandeja. Ao invés de contar aqui, né, quantos biscoitos tem de um por um, nós podemos já usar a multiplicação, que basta a gente ver quantos biscoitos tem uma coluna, que no caso aqui é 3, e quantas colunas a gente tem, que são 5. Aí a gente já faz a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Muito mais fácil e rápido do que sair contando de um por um. Então nós já temos nossos dois fatores, que é o 30 e o 15. Lembrando que sempre na multiplicação a gente sempre vai usar o número representado pela unidade embaixo, que no nosso caso aqui é o 5. Nós vamos começar usando ele multiplicando pelo número de cima. Vamos pegar o 5 primeiro, multiplicar pelo 0, e depois o 5 e multiplicar pelo 3. Quando a gente fazer a multiplicação do 5 vezes 0 é 0, e 5 vezes 3, 15. Nós vamos obter 150 então. Depois nós vamos para o número que está na dezena, que no nosso caso aqui é o 1, e fazer a mesma coisa, multiplicar ele tanto pelo 0 como o 3. Nós vamos obter 30, sempre lembrando de deixar um espaçozinho do lado vago a cada vez que tu for descendo, certo? E depois que a gente encontra as multiplicações, os dois números que a gente fez na multiplicação, a gente soma eles. No caso, nós vamos somar agora o 150 mais o 30 e encontrar 450. E a nossa resposta então é 450 biscoitos que Mariana fez no total. E lembrando mais uma vez que o 30 e o 15 são nossos fatores e o 450 é o nosso produto. Agora vamos falar sobre a divisão. O símbolo que representa a divisão é esse traçozinho com um ponto acima e outro embaixo, certo? Às vezes ele pode ser representado também por um outro, que é uma linha em diagonal, certo? Mas normalmente é esse daqui também que a gente usa, tá? Já a divisão, ela tem a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, entendeu? É tipo um exemplo, é como se você tivesse 4 maçãs para dividir para 2 pessoas. Então no final você ia dar 2 maçãs para cada. Então é essa a ideia da divisão. Já a execução da divisão ela é dada ela já é um pouquinho maior, tá? Mas ela tem o nosso número n, que é o que nós chamamos de dividendo, o d, que nós chamamos de divisor, o q, que chamamos de quociente,
e o R que chamamos de resto, certo? Nesse exemplozinho aqui a gente vê que no caso o 30 ele é o nosso dividendo, o 4 ele é o nosso divisor, o 7 o quociente e o 2 é o resto, que normalmente é o que sobra quando uma divisão não é igual, não é exata. Vamos ver melhor isso no exemplo à frente. E em relação aos conjuntos dos números naturais, a divisão sempre será com os números representados da seguinte forma, né? Que é o 0, 1, 2, só para deixar bem claro e bem fixo que nós estamos trabalhando só com os números naturais. Aqui nós temos nosso exemplo, onde nós vamos dividir o 144 por 4. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o contrário da multiplicação, que a gente sempre olha o número que está na unidade, né? Aqui a gente sempre olha o primeiro número, que no nosso caso aqui ele é o 1. Sempre que a gente pega o primeiro número, a gente tem que ver se ele é maior do que o número que vai dividir, do que o nosso divisor. No caso do 1, como ele não é maior que 4, então não pode, como ele não é maior que 4, então não tem como dividir o 1 por 4. Então a gente passa pegando o número que tem ao lado dele, que no nosso caso aqui foi o 4 e ficou 14. Aí nesse caso a gente já percebe, né, que o 14 ele é maior que 4, então ele pode ser dividido por 4. Aí agora com o nosso próximo passo é procurar um número que multiplicado por 4 dê igual a 14 ou menor que ele, não pode ser maior. No nosso aqui é o 3, quer dizer que o 4 vezes 3 dá 12. Porque 4 vezes 4 já daria 16, então não teria como, certo? E o que a gente faz? O 3 ele começa a ser parte do nosso quociente, porém ele ainda não é o resultado final, né? E o 12, que é o produto, né, da nossa multiplicação, ele vai ficar embaixo do 14 e nós vamos realizar uma subtração, do jeito que está aqui, certo? Quando a gente realizar essa subtração, nós vamos ver que 14 menos 2 vai sobrar o número 2, e o nosso próximo passo é pegar o número que está sobrando lá e descer, certo? Se tivesse um outro número depois do 4, nós deixaríamos para descer ele na próxima rodada, no próximo passo. Mas por enquanto, como só tem esse, então a gente desce 4 e ficou 24. E agora o nosso próximo passo é procurar um número que vezes 4 que dê exatamente 24 ou que se aproxime dele, que no nosso caso é 4 vezes 6 igual a 24, deu exatamente igual. Então o 6 ele é a segunda parte já do nosso quociente, nós vamos juntar ele com o 3, enquanto o 24 nós vamos colocar embaixo do outro 24 e realizar a subtração. E sobrou o resto zero, então aqui nós temos onde o nosso 144 ele era o nosso dividendo, o número 4 o divisor, o 36 ele é o quociente, que é a nossa resposta, e o 0 é o resto, quer dizer que é uma divisão exata. Então, a resposta de 144 dividido por 4 é 36. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado.